Abra sua Bíblia em Mateus 11. Mateus 11. Mateus 11, versículo 28. Isso, meu amor, me socorre. É uma passagem clássica da palavra de Deus, todos nós conhecemos muito bem. E quando eu comecei a pregar, era uma das palavras que eu queria pregar. Eu acho linda essa passagem, acho maravilhosa, é uma benção. Mateus 11, versículo 28 e 29. Deus tem uma mensagem para você, para este ano. E que essa mensagem venha falar ao seu coração. Obrigado, minha amada. A palavra do Senhor nos diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Feche os vossos olhos. Senhor meu Deus e eterno Pai, aqui está a tua palavra. Aqui está, Senhor, o firmamento, a base para a nossa vida, a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo meu irmão, minha irmã que estão aqui hoje. Eu sei que aqueles que vieram aqui esta noite vieram porque o Espírito Santo trouxe e precisam ouvir esta palavra neste momento. Deus eterno, fala em cada coração, em cada vida. Senhor, eu sou simples, eu não sei como falar, eu não sei como me dirigir, mas Tu podes ter misericórdia da minha vida hoje e me usar. Espírito Santo, me usa para abençoar os meus irmãos aqui hoje, através da Tua palavra. Te pedimos, Senhor, a Tua misericórdia. Em nome de Jesus te louvamos. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Senta abençoado, meu irmão, minha irmã. Interessante que quando eu vejo essa palavra, eu me lembro de momentos de aprendizado. Tudo na vida, você já percebeu que tudo na vida parece que começa fácil e vai dificultando com o passar do tempo, né? A gente vai conhecendo, isso daqui é uma Bíblia, isso daqui é um copo d'água, e tudo começa fácil, daqui a pouco vai complicando um pouquinho mais. A gente vê isso principalmente nos nossos estudos, né? Na nossa vida de estudo. E eu sempre fui muito bom, tranquilo na área de humanas, mas matemática nunca foi o meu forte, nunca foi a minha alegria. E eu achava interessante que quando eu comecei a estudar matemática pequenininho, eu olhava de repente aqueles números, e lá no meio dos números uma cruzinha, e dizia, vai lá, 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, parecia que a coisa estava fácil, e de repente já pega, não é 2 mais 2, é 4 mais 4, nossa, o negócio está complicando, não ficou bom. Aí de repente quando você tem o controle da situação, o negócio piora, aí tem que diminuir. Aí começa a diminuir, vai perdendo e ao mesmo tempo soma, diminui. Aí quando você pensa que está numa situação confortável, de repente vem o vezes. Aí você olha, meu Deus, cadê aquela cruzinha que sempre tinha aqui? Agora está vindo um X, complicou tudo. E põe um 0, o negócio complica mais ainda, misericórdia. Agora para mim o que não é de Deus é a divisão. Eu digo para você que até hoje eu tenho dificuldade, muitas vezes, para dividir. E diante da divisão, o problema é sério. Eu olhava e dizia assim, meu Deus, o que essa vírgula está fazendo aqui?
Vírgula não é de português, o que está fazendo em matemática? Então as coisas, o conhecimento humano que o homem adquire é dessa forma. Começa tudo muito fácil, de repente vai complicando, vai se tornando mais complicado, e a gente vai entendendo uma coisa ou outra, entra numa pós-graduação, e a vida vai seguindo essa sequência. Agora sabe o que é interessante? Interessante é quando a gente olha o reino de Deus. O reino de Deus, quando a gente aceita Jesus e começa a ler a palavra de Deus, nada é fácil. O reino de Deus começa complicado. É muita coisa na Bíblia que a gente tem que entender e não entende. São expressões que a gente tenta compreender e não consegue compreender. Às vezes, quando eu ia ler nos meus devocionais a Bíblia, eu ia passando textos, aí eu falava, não, eu vou abrir aqui num texto para Deus falar comigo. E quando abria no texto, aí abria naquela parte das medidas do templo, né? Tantos côvados assim. Eu falei, meu Deus, o que é côvado? É para comer com arroz ou com feijão? O que é isso? Eu não estou entendendo nada. Aí eu fechava, tinha que procurar, entender. Aí de repente continuava a ler, e ao ler, abre a Bíblia, aí você entra naquela parte que vem as genealogias, aí você fala, para que esse monte de nome? E eu me sentia tentado a pular essa parte da Bíblia, tentado a pular, porque era muito chato, até que um dia eu falei, não Senhor, não posso pular. E um dia eu orei, falei com Deus, eu falei, Senhor, por que isso está aqui? Por que esse monte de nome está aqui? E é bom quando você fala com Deus, coisa melhor que tem é quando você vai ler a Bíblia, e você simplesmente não abre a Bíblia e comece a ler. A melhor coisa que tem é quando você abre a Bíblia, e antes de ler, você pede a orientação do Espírito Santo. Parece que o Espírito Santo vai lhe orientando, e naquele momento eu olhava aquela parte da palavra de Deus, e o Espírito de Deus falava comigo e dizia, meu filho, isso é uma coisa simples. Qual foi o primeiro mandamento que eu dei para o pessoal lá no passado? O mandamento que eu dei é crescer e multiplicai. Cresce e multiplica. Essas genealogias nada mais são do que relatos da obediência deles à minha palavra. E eu olhei e falei, meu Deus, que coisa linda, uau! Então, Arão pegou quem e formou não sei quem, eu comecei a achar o máximo. E a palavra de Deus, ela vai agindo dessa forma. O mundo vai do simples ao complicado, mas parece que a palavra do Senhor começa do complicado e vai simplificando aos poucos. Parece que o reino de Deus é o contrário, não é verdade? Parece que o reino de Deus está todo ao contrário. A gente olha na Bíblia, temas que a gente tem não seguem os nossos pensamentos e o que a gente tem a entender como características básicas. Por exemplo, na Bíblia, o Senhor ensina a gente o MMA, como lutar. Se alguém vier e der um tapa na sua face, você nocauteia a mão dele com a sua outra face. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se alguém chegar perto de você e pedir para você andar 1 milha, não anda 1 não, anda 2. A Bíblia diz que se você quer aparecer, desaparece. Se você quer ser exaltado, se humilha. Se você quiser subir, você desça. Se você quiser ser o maior, que você seja o menor no reino de Deus. Então parece que o reino de Deus, ele é totalmente inverso, contrário de tudo aquilo que vai do fundamento humano para a nossa vida. Então as coisas são dessa forma. Mas se a gente for observar, o reino de Deus não é errado, não é contrário, não é do avesso. É porque a gente é tão complicado e tão pecador que o ser humano não seguiu o caminho certo que deveria seguir. Seguiu para o caminho totalmente contrário do que Deus queria que ele seguisse. Então não é o reino de Deus que está ao contrário. Somos nós que estamos seguindo
ano após ano, século após século, orientações que não vão trazer nenhum prazer e bênção sobre nossa vida. Resultado, aprendemos tudo errado. E a Bíblia vem para trazer a mim e a você o seguinte: agora você pode aprender o que é certo. Eu acho interessante pessoas que quando aceitam a Jesus, essas pessoas dizem assim: pastor, depois que eu aceitei a Jesus, parece que minha vida virou do avesso. O que era já não existe mais, a coisa virou do avesso. E aí eu olho para essa pessoa e digo assim: olha, talvez o avesso seja o seu lado certo. Talvez você está do lado errado. E Jesus quer que você seja o avesso do que você é, para que você esteja do jeito certo, do modo certo, da maneira certa, como Ele deseja que você seja. O reino de Deus é assim. Ele começa complicado, mas Ele vai descomplicando com o passar do tempo. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, meu irmão, mais o reino de Deus fica descomplicado. Quanto mais um relacionamento com Deus, mais a palavra de Deus fica descomplicada para a gente. Mais entendemos as verdades de Deus, os mistérios de Deus, o porquê que Deus quer que eu e você sejamos bênção nas mãos dEle. Sabe? Uma coisa que eu gosto de ouvir é quando um ancião prega. Um ancião que tem vida com Deus. Geralmente ele tem vida descomplicada com Deus. Às vezes a gente que é mais jovem, a gente quer pregar a palavra, então o grego diz assim, o aramaico diz assim, essa palavra na origem diz assim, e aquele homem chega aqui, conta um testemunho, conta uma palavra de dentro do relacionamento que ele tem com Deus. De repente você vê a igreja toda está chorando, a igreja toda está glorificando, a igreja toda está glorificando a Deus, está bendizendo ao Senhor. Por quê? Porque ele tem intimidade e relacionamento com Deus. E quando que a palavra começa a ficar descomplicada na nossa vida, irmão? Quando Deus revela. Se nós nos relacionarmos com Deus e termos intimidade com Deus, mais Deus vai revelando a palavra e vai descomplicando a palavra na minha e na sua vida. Eu não sei você, quando alguém vem pregar aqui na frente e traz um texto, e traz uma revelação de Deus, eu não sei o que você sente, eu sinto raiva. Porque eu digo: Senhor, por que tu não mostrou isso para mim? Estava na cara, meu Deus, está dito, por que não mostrou isso para mim? Podia ter mostrado para mim. Mas é interessante, sabe por quê? Quanto mais nos relacionamos com Deus, mais a palavra fica descomplicada para nós. Por isso que a palavra diz assim: graças te dou, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos, e revelaste aos pequeninos. Ô irmão, eu quero ser pequenino. Eu não quero ser sábio, eu não quero ser entendido. Eu quero ser pequenino, porque é para esse que os mistérios de Deus serão revelados. Deus exalta, Deus abençoa aquele que mais se humilha. Deus, Ele age dessa forma na nossa vida. Interessante que para Deus descomplicar a nossa vida, fazer com que tenhamos um ano abençoado, feliz, Ele dá 3 passos interessantes que eu vejo aqui. O primeiro que Ele diz é: vinde a mim. Você nota que você sozinho não vai conseguir fazer nada? Você consegue notar que você sozinho, seus planos vão ser frustrados? Você pode ter até um momento de sucesso, mas o seu sucesso vai ser uma frustração na sua vida. Porque quando Deus não está no meio, não é sucesso.
Por isso que Deus diz a mim e a você hoje, neste local: vinde a mim, venha até a mim, eu espero você, eu quero você, eu desejo você, vinde a mim. O primeiro passo não é de Deus, o primeiro passo é meu e seu. Nós é que temos que nos levantar e ir em direção a Deus. Só que muitas vezes quando vamos em direção a Deus, a gente acaba seguindo o mesmo preceito dos ladrões ali da cruz. Lembra os ladrões da cruz? Um à sua direita e outro à sua esquerda. Nós temos um ladrão que está na cruz. E esse ladrão olha para Jesus e diz: tu não é o filho de Deus? Tu não é o bambambam? Tu não é o bonzão? Tira a gente daqui. Vamos, tira a gente daqui. O outro já faz o contrário. Outro diz: rapaz, cala a sua boca. Você não sabe o que você está dizendo. Você não sabe o que você está falando. Eu vou te dar uma dica. E vou falar com ele agora: Senhor, perdoa meus pecados. E lembra de mim quando estiveres no teu reino. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O problema é que quando nos ficamos perto de Deus, nós seguimos a métrica desses ladrões. Tem gente que quer chegar perto de Deus só para pedir, porque quer alguma coisa, porque necessita alguma coisa, porque deseja alguma coisa. Mas existem aqueles que querem estar perto de Deus não para pedir, porque querem a salvação de Deus. Eu digo com toda certeza que grande parte da igreja brasileira e mundial, muitos estão perto de Cristo somente para pedir, somente para Deus suprir a sua necessidade, suas necessidades básicas, Deus suprir um casamento, Deus abençoar a família. Para ele, o cristianismo é isso. Mas existem aqueles que se aprofundam ainda mais em Deus, não somente olham a Cristo como um fã, mas são aqueles que são discípulos de Cristo e se tornam melhores cada dia mais e mais, porque não querem só as bênçãos, eles querem também a salvação. Vinde após mim. Parece que Jesus está tão longe. Tem gente que prega que parece que Jesus está tão longe. Mas eu sinto, irmão, quando Cristo diz: vinde após mim, parece que é um passo. Ele está pertinho, Ele está juntinho de mim e de você, dizendo: vem, eu estou esperando. Só basta você querer, só basta você chegar. Vinde após mim, eu estou do teu lado. Vinde após mim. E o interessante que Jesus, ele chega, ele faz duas propostas quando a gente chega perto dele. Ele diz assim, vem a mim, porque eu vou te dar alívio, e tomai sobre vós o meu jugo, porque você vai aprender a ser manso e humilde de coração. Então Deus, quando a gente se aproxima dele, Ele propõe duas coisas para a gente. Ele propõe alívio e descanso. Pastor, alívio e descanso não é a mesma coisa? Não. É muito diferente. Certa vez eu fui empurrar um carro, e esse carro estava numa pista, irmão, era uma pista terrível, esburacada, e eu empurrando esse carro, junto com os amigos. A dificuldade para empurrar, quando chegamos lá em cima, que conseguimos parar o carro, naquele instante, eu tive o quê? Eu tive alívio, mas eu não tive descanso. Eu só fui ter descanso no outro dia, depois que eu dormi, descansei, que o corpo relaxou, e eu consegui me ajustar. Eu certa vez vi também um colega, pastor, que de repente um rapaz estava morrendo afogado lá na praia, e ele naquele momento entrou para ajudar, salvou aquele rapaz, né? Vieram os bombeiros também, ajudaram naquele instante. E naquele momento ele sentiu-se
aliviado por ter salvado aquele rapaz. Agora descanso ele não teve, descanso ele só teve no outro dia, depois que ele dormiu, recuperou as suas forças. E sabe qual o problema quando Jesus chega perto de mim e de você e diz que vai nos dar alívio e descanso? Muitos de nós chegamos perto de Cristo e aceitamos só o alívio, não aceitamos o descanso. Alívio, meu irmão, é você querer, é você chegar e entender. Alívio é como se fosse um descanso provisório, temporário, por um momento. Então tem muita gente que chega perto de Cristo: Senhor, ajuda na minha vida financeira. Deus ajuda. Aí quando Deus ajuda, a pessoa vai embora. Ela conseguiu o alívio, mas não tem descanso. É como os 10 leprosos. Os 10 leprosos foram curados por Jesus, voltou somente um. Jesus olha para aquele único que tem e diz: cadê os outros 9? Não porque Jesus queria cobrar dele os outros 9, mas porque Jesus queria dizer: olha, eu comecei a boa obra, eu quero continuar. Então vocês só deram o início, só quem vai continuar é você. Então muitas vezes nós estamos chegando perto de Deus: Senhor, me cura, Deus cura, e eu vou embora. Você entende que o alívio é temporário? Você entende que o alívio é por um momento? Porque no momento que eu tenho um alívio e eu vou embora, daqui a pouco eu vou estar estressado de novo, eu vou voltar e vou ter que ter o alívio de novo. E Deus propõe: eu não quero te dar somente alívio, eu quero te dar descanso. Eu quero que você descanse, eu quero que você descanse. Tem gente que diz assim: aquela pessoa, se não vem pelo amor, ela vem pela dor. Eu não acredito nessa frase. Eu não acredito que ninguém vem a Jesus pelo amor. Eu acredito que todos nós vamos a Jesus por algum interesse. Ou saúde, ou problema financeiro. Eu, quando era pequeno, eu aceitei a Jesus, porque meu pai e minha mãe diziam que se eu não aceitasse a Jesus, eu ia para o inferno. Então eu aceitei a Jesus por interesse, para não ir para o inferno. Aceitei a Jesus. Mas depois que você aceita e começa a ter um relacionamento com Deus, aí você vai começar a amar a Deus. Não tem como você amar uma pessoa sem conhecê-la. Então naquele momento você vai tendo relacionamento com Deus e vai estando com Deus. Por isso que Deus diz para você: vinde a mim, porque eu quero te dar alívio e depois eu quero te dar descanso. Então de momento eu não estou criticando aquela pessoa que vem na igreja porque precisa resolver seu problema no corpo físico, porque precisa resolver problema financeiro, porque está passando problema nos lares. Não, isso é bom que aconteça, é bom que venha, bom se colocar na presença de Deus, mas Deus não quer parar somente por aí. Deus quer dar seguimento, Deus quer prosseguir, Deus quer te dar paz. Deus não quer só te dar alívio, Deus quer te dar também paz. E como é que eu consigo paz, pastor? Ele diz aqui: só tem um jeito de conseguir paz, é você fazer uma troca com Cristo. Ele propõe uma troca com você. Sabe qual é a troca? Tira o seu jugo e pega o meu. Espera aí, isso é pegadinha? Eu quero ter alívio, eu quero ter paz na minha vida, eu vou ter que tirar o meu jugo para colocar outro jugo? Quando que isso vai dar certo? Eu sei que muitos de nós que somos aqui da cidade não conhecemos o que é jugo, mas quem é do meio rural, né, conhece muito bem o que é jugo. Jugo era uma madeira que você colocava ali em cima de 2 bois para eles puxarem o arado. Então ali eles seguem juntos, não tem como eles se separarem, não tem como um para o lado, os 2 vão seguindo juntos. Por isso que a Bíblia fala também jugo desigual.
Jugo desigual é quando antigamente o sujeito pegava esse jugo, essa madeira, colocava de um lado um boi e do outro lado um jumento. Ou então colocava de um lado um cavalo ou um jumento, ou então um boi e um cavalo. Ora, se o jugo está desigual, o que vai acontecer? Alguém vai ficar ferido, alguém vai se machucar, alguém vai se prejudicar. Por isso que a palavra do Senhor diz para aqueles que querem casar: não tomem jugo desigual, porque se você tomar jugo desigual, você vai se ferir, você vai se machucar, e o negócio é sério. Então nesse instante, Jesus vira e diz assim: quer ter alívio e quer ter descanso? Pega o meu jugo, me entrega o seu jugo e eu devolvo o meu jugo. Mas como é que é esse negócio de jugo, pastor? De Deus trocar o jugo pelo seu. O jugo, duas pessoas vão ter que andar juntas o tempo todo. Se uma quiser ir para a direita, a outra vai ter que ir para a direita. Se uma quiser ir para a esquerda, a outra vai ter que ir para a esquerda. Não tem como separar uma da outra. Vão ter que andar juntas, perto uma da outra. E Cristo propõe isso: larga o teu jugo, que está te maltratando, que está arrebentando com a sua vida, que está fazendo você infeliz, que está deixando você triste, e põe hoje, olha o que Deus está dizendo para você: põe hoje o meu jugo. E por que é bom usar o jugo de Cristo, pastor? Eu te digo agora: porque com o jugo de Cristo, você não vai precisar fazer nada. Quem faz é Ele. Ele já fez, Ele já realizou, Ele já propôs, Ele já declarou. Eu e você simplesmente temos que aceitar o jugo de Deus sobre a nossa vida e nós teremos paz. A mensagem hoje, para esse ano, para você, é essa: tire hoje o seu jugo e coloque o jugo de Cristo, porque se você colocar o jugo de Cristo, você terá um ano de paz, de alívio, de bênção para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus hoje declara para você, meu irmão, Deus hoje declara para você, minha irmã: descansa, e descansa em mim, descansa na minha palavra, descansa no meu poder, descansa na minha graça, descansa na minha unção, descansa na minha presença, descansa. Você está muito estressado, você está muito agoniado, você está muito cheio está arrancando os cabelos, roendo a unha dos pés, deve ter acabado tudo já. Descansa. A palavra de Deus hoje para você é: recebe o meu jugo e descansa hoje, a partir de hoje, em nome de Jesus. O povo de Israel, quando estava no cativeiro, chegou um profeta e disse: em pouco tempo vamos sair do cativeiro. Aí chega o profeta Jeremias e diz o seguinte: não vai não. Já viu aquela velhinha da internet que diz: vai não. Profeta: daqui a pouco tempo a gente vai sair do cativeiro, alegra Israel. Aí chega o Jeremias: não vai não. Nós vamos ficar 70 anos aqui na Babilônia. Povo de Deus, arruma as suas casas, deita, descansa, trabalha e confia em Deus. Descansa, porque no descanso Deus vai agir. O ladrão na cruz, enquanto um estava falando, você desce da cruz, fala Jesus, aquela coisa, o outro fez, sabe o quê?
O outro simplesmente aceitou a situação dele. Eu vou morrer? O que eu vou fazer? Jesus, lembra de mim. Sabe o que ele fez? Ele descansou em Deus. Sabe qual foi o final dele? No paraíso. José, quando foi vendido como escravo, e José estava como escravo lá no Egito, passou quase 10 anos na casa de Potifar, como escravo. José não se revoltou, ficou chateado, eu vou fazer um motim, eu vou pegar em armas, eu vou atirar, eu vou matar. Não. O que José fez? Eu vou aceitar o que Deus deu para mim, e eu vou fazer da melhor forma possível. Deus não quer que eu seja escravo aqui agora? Eu vou ser o melhor escravo dessa casa. E sabe o que aconteceu? No descanso, Deus abençoou José. Não agora, porque depois que tirou ele da casa de Potifar, o que aconteceu com José? Foi para a prisão. O negócio piorou. A gente não entende por que as coisas pioram na nossa vida. Meu Deus do céu, por que eu estou servindo a Deus e tudo piora? Irmão, descansa. Descansa em Deus. Descansa no Senhor. José foi para a prisão. José estava lá na prisão. Ele não virou para os outros presos e falou: vamos nos revoltar, vamos fazer um motim, vamos queimar aqui. Não dá para queimar colchões. Vamos queimar os nossos estercos, vamos queimar as nossas palhas, vamos fazer um motim. Não. Ele decidiu: eu estou preso, eu vou ser o melhor preso dessa prisão. E ele foi. Tanto que o carcereiro principal da prisão pegou ele e fez aqui: José, está aqui a chave da prisão. Você vai organizar todos esses presos, você vai arrumar tudo. Na prisão, no fundo do poço, José descansou em Deus. Descansa em Deus. Paulo e Silas estavam na prisão, estavam ali presos, suas mãos, seus pés, e naquele momento de angústia, de dor, cãibra por tudo que é lado, o fedor da prisão que era naquele momento, diante daquela situação, eles não se desesperaram, se angustiaram. Sabe o que aconteceu? Eles descansaram em Deus, e descansaram tanto, que eles começaram a fazer o quê? Começaram a cantar diante da situação. O que está acontecendo de ruim na sua vida? Eu convido você a adorar a Deus. Está ruim a tua casa? Adora a Deus. Está ruim o teu trabalho? Adora a Deus. As situações estão se complicando com seu filho, sua filha? Adora a Deus. As coisas estão indo de mal a pior? Adora a Deus e descansa. Descansa. Você quer ver um mistério muito grande? Deus não quer ver ninguém cansado e atormentado. Vocês lembram na criação? Quando foi criado o mundo? Deus cada dia foi criando uma coisa. Sexto dia Deus criou o homem. Criou ali o que precisava criar. E o homem, ele tinha uma responsabilidade. E era uma responsabilidade muito grande. Cuidar do Éden. Tinha que cuidar do Éden. Tinha que cuidar dos animais, cuidar da vegetação, cuidar de tudo. Lá no Éden tinha ali um jardim principal, onde tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. E Deus dá a ordem dizendo: ó, não coma desse fruto. Então o homem tinha que administrar tudo. Se o homem foi criado no sexto dia, o homem deveria começar a trabalhar em qual dia? O homem foi criado no sexto dia, ele tinha que começar a trabalhar qual dia? Sétimo. E o sétimo dia foi dia de quê?
o homem começou a trabalhar para Deus, no descanso. Se a nossa vida está pesada, se a nossa vida está muito atormentada, se o que nós estamos fazendo para Deus está causando um transtorno muito grande, está na hora de nós observarmos e entendermos que nós temos que fazer as coisas para Deus no descanso. É trabalhar para Deus no descanso, descansando em Deus. É ganhar almas, descansando, confiando em Deus. É trabalhar no seu dia a dia, descansando, confiando em Deus. É agir dentro do teu lar, da tua casa, descansando, confiando em Deus. Porque a partir do momento que eu não descanso, eu não confio em Deus. E se eu não confio em Deus, eu não acredito que alguém pode agir na minha vida e tornar a minha vida de bom para melhor, de melhor para ótimo, de ótimo para extraordinário. Então hoje, Deus diz para você, do jeito contrário que você tem feito em todos os outros anos, 2024 é o ano de você descansar em Deus e confiar no Senhor. Descansa. Tira esse peso dos seus ombros. Você não tem capacidade emocional para aguentar este peso. Tire isso dos seus ombros. Joga sobre Cristo. A palavra do Senhor diz: lança sobre mim todas as vossas ansiedades, dores, frustrações, problemas, angústias, porque eu, Jesus Cristo, cuido de vós. Descansa. Por que você está preocupado? Por que você está angustiado? Por que você não vê mais o amanhã? Descansa. Você é livre, meu irmão. Deus te libertou. Você tem a liberdade de Deus sobre a sua vida. Eu descobri que quando a gente é livre, a gente fala mais não do que sim. Porque o mundo exige que a gente diga sim para tudo. Sim para isso, aceito isso, quero isso, sim para isso, sim para isso. Não, ser livre é você dizer não. É você olhar e dizer: não quero isso, não aceito isso, não permito isso. Isso eu quero, isso é dizer, isso eu aceito. Tenha liberdade em Deus, descansa e confia em Deus. Eu não estava descansando nele, porque eu estava fazendo as coisas com a minha força. Quando você não descansa em Deus, você está fazendo as coisas com a sua força, e você vai definhar, você vai ficar doente, você vai ficar angustiado, você vai ficar cheio de problema. Hoje Deus diz a você: descansa, confia, acredita, Ele é o teu Deus. Toma o meu jugo, toma o jugo de Cristo, que você vai se aliviar. Deus, Ele quer fazer o esforço por você. Você vai trabalhar em descanso, você vai fazer a obra de Deus em descanso, você vai agir e ganhar almas para Deus em descanso. Aprenda com Deus a tomar o seu jugo. E como é que é, pastor, pegar o jugo de Cristo eu vou ter descanso? Como é que é isso? Eu não consigo compreender isso. A minha esposa, ela tem 1,83 m. Eu tenho 1,75 m. Os irmãos dela, cada um é de 2 metros. São gigantes. Eu entrei no mundo de gigantes. Quando a minha sogra faleceu, que Deus a levou, a gente teve que fazer algumas mudanças na casa dela. E interessante que no meio dessas mudanças, chegou lá um rapaz, pegou os armários, desmontou os armários, que ia levar os armários para não sei aonde. Então tinha aquele monte de madeira para levar. Aí só tinha 3 homens para levar a madeira.
Eu e meus 2 cunhados, de quase 2 metros de altura. Quando ia levar madeira pesada, o guarda-roupa, madeira maciça. Quando ia levar madeira, tinha que levar de 3. Só que um dos meus cunhados, que era enorme, ficava numa extremidade e o outro na outra extremidade. Sabe qual isso? Pergunta que esforço que eu fazia. O meu esforço era tentar alcançar a madeira para fingir, fazer cara de unção, de que estava pesado e a gente estava carregando tudo junto. Quem trabalhou de verdade, foram eles ou fui eu? Foram eles. Eles mesmos riam disso. Quando teve a cantata aqui da mocidade, a gente teve que ir lá em cima, pegar um palco para colocar aqui em cima, um palco pesado, irmão. E de repente subiu eu, o japonesinho que toca aqui, piston, e o Geuel. Eu peguei numa extremidade do tablado, o japonesinho pegou na outra, e o Geuel pegou no meio não tinha onde pegar. Aí eu falei, Geuel, você está segurando em quê? Ele, nada, mas eu apoio aqui vocês, eu vou ajudando, eu vou dizendo aqui, vai para um lado, vai para o outro. Não ajudou em nada. Tomar o jugo de Cristo é isso. Cristo é como se fosse um gigante que está do seu lado. Você vai colocar o jugo de Cristo. Quem vai carregar o peso é Ele. Quem vai fazer tudo é Ele. Quem vai agir é Ele. Eu só tenho que fazer, sabe o que, Gedeon? Aceitar o jugo de Cristo na minha vida. Por isso que Jesus vira e diz, leva o meu jugo, pega o meu jugo, porque ele é leve e ele dá alívio. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e receberás bênção de Deus para a sua vida. Mensagem hoje para você é essa. Toma o jugo de Cristo. A vida vai ser melhor. Está muito pesado para você. A vida estava muito pesada para mim. Eu tive até que me tratar com psicólogos, que estava muito pesada. Até que um dia eu falei, eu tenho que tomar o jugo de Cristo. E descansei no Senhor. A vida está perfeita depois que eu botei o jugo de Cristo? Não está. Mas olha, eu vou dizer para você, eu estou descansando tanto. Eu estou me alegrando tanto. Eu estou vivendo uma paz tão grande na minha vida como eu nunca vivi. Porque eu decidi que o jugo de Cristo sobre a minha vida é de paz. E eu vou viver anos de paz em nome do Senhor Jesus. Eu quero terminar essa mensagem hoje dando para você uma lição que o diabo pode nos dar. Tem gente que deve ter de misericórdia, Jesus. Tem uma lição que o diabo pode ensinar para a gente hoje. Presta atenção que é profundo. O diabo, ele é perdedor. Ele já sabe que vai para o lago de fogo e enxofre. Ele sabe que tudo está perdido na vida dele. Para ele, para os seus anjos, para os seus seguidores, está tudo perdido. Vai tudo sofrer a eternidade. Satanás sabe disso. Mas todo dia ele levanta disposto, ágil, forte, firme, para botar o terror o tempo todo, a hora toda. Eu e você, a gente sabe que vamos reinar com Deus, somos filhos de Deus, somos abençoados por Deus, somos escolhidos de Deus e desistimos todo dia.
Satanás levanta disposto a botar o terror, a arrebentar com tudo. E ele não desiste. Eu e você que sabemos que temos a promessa de Deus, a palavra de Deus que vai se cumprir na nossa vida, todo dia desistimos, todo dia decaímos, todo dia baixamos nossa cabeça, todo dia queremos dizer: Deus não está comigo. Em nome de Jesus, muda esse pensamento hoje. E pastor, por que Satanás, sabendo que vai dar tudo errado para ele continua agindo? Porque ele não quer mudar o futuro dele, ele quer mudar o seu futuro. Ele quer mudar o seu futuro. Ele quer mudar o seu futuro. Por isso que ele continua agindo. E o que eu posso aprender com Satanás? Ele sabe que tudo que está aqui é verdade. E tudo que está aqui vai acontecer. Por que a gente não faz a mesma coisa? Se eu sei que tudo isso é verdade, não precisa nem daquelas mulheres que leem as mãos. Está tudo aqui, ó, não precisa nem ler a mão, está aqui o que vai acontecer com você no futuro. Você vai morrer, vai para o paraíso, se for, né? Não sei. Vai morrer, a gente quer. Vai para o paraíso, lá no paraíso vamos viver com Deus, vai acontecer a grande tribulação, nós vamos voltar para a terra, vai ser tudo novo, novo céu, nova terra, vai descer a nova Jerusalém, e nós vamos aqui reinar com o Senhor Jesus. Já está tudo escrito aqui, e você não descansa, você não acredita, você não confia. O coisa ruim confia mais do que eu e você na Bíblia. Por que a gente também não confia? A mensagem de 2024 é essa para você, em nome do Senhor Jesus. É a mensagem para a minha vida e para a sua vida, em nome do Deus eterno. E nesse momento, Deus manda dizer para você: a partir de 2024, descansa. Toma o jugo de Jesus e descansa. Que você não somente vai ter alívio, mas você vai ter descanso e felicidade na sua vida, em nome de Jesus. Jojo, pronto aqui para mim? Feche os seus olhos nesse instante. Ouça o que Cristo tem a dizer para você. Aleluia. Aleluia. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que hoje está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, há muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.
Deus sempre esteve contigo, nunca te abandonou. Escute bem. Lembra de onde você veio e aonde que você lembra disso? Lembra de todos os livramentos que Deus te proporcionou. Te digo, nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: eita, essa aí eu vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, há muita gente que te ama. Deus mandou te dizer hoje que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo. Olha o Espírito Santo falando no seu ouvidinho agora, bem baixinho. Não chore, quem cuida de você não dorme. Ei, levanta, há muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua verdade, pelo teu poder e pela tua graça. Obrigado porque tu és o Deus que vela por nós e cuida de cada um de nós. Senhor, que neste ano nós possamos descansar em ti, acreditar em ti, confiar em ti e entender que não são as minhas forças, mas é a tua força que vai abrir as portas e trazer vitória para a minha vida e para o meu lar, em nome do Senhor Jesus. Te louvamos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Olha aqui para mim. Respira assim, ó. Não é bom? Respira de novo. Descansa. Deus é contigo. Os planos dele nunca vão ser frustrados na tua vida. Amém? Glória a Deus.